Oi, gente, tudo bem? Mauro Júnior aqui do canal Propagando o Amor de Deus, trazendo mais uma mensagem para a nossa vida cristã, para a nossa vida de fé, para nós meditarmos na Palavra de Deus, porque meditando na Palavra de Deus nós vamos crescendo em graça, em conhecimento e em espírito e vamos nos achegando mais ao Espírito Santo, tá bom? Mas eu queria pedir para você que está me vendo aqui pela primeira vez, por favor, faça a sua inscrição e se você ativar o sininho das notificações, cada vez que eu publicar um vídeo novo aqui no canal, você será notificado dos vídeos que eu publicar. Você que já está inscrito, não esquece de deixar a sua curtida, o seu like, né? Fazer o seu comentário também, tá? Desta forma a plataforma do YouTube vai entender a relevância do conteúdo e vai transmitir para mais pessoas um conteúdo da Palavra de Deus e mais pessoas também poderão ouvir essa mensagem, tá bom? Gente, eu recentemente fiz um vídeo aqui falando sobre o livro de Provérbios de início, né? E falava sobre Salomão, que foi um homem que Deus se agradou dele quando ele, no início do seu reinado, Deus abriu o leque para Salomão e Deus deu total liberdade para que Salomão pedisse a Deus o que era necessário para que ele governasse. E Salomão, então, ele tinha a oportunidade de pedir tudo, pensando em si mesmo. Ele podia pedir glória, fama, riqueza, status, o que ele quisesse. Mas ele se preocupou com o povo ao qual ele ia tomar conta, que era o povo de Deus. Ele colocou em primeiro lugar o povo de Deus. E ele falou: Senhor, eu preciso de sabedoria para julgar esse teu tão grande povo, porque ele temia cometer injustiça com o povo de Deus. Salomão foi um homem sábio, Deus se agradou do seu pedido, enriqueceu a Salomão com uma sabedoria tamanha que a palavra de Deus fala que antes dele e depois dele não houve ninguém mais sábio do que ele. E Deus se agradou do pedido dele, que também lhe deu riquezas, honra, fama, tudo aquilo que ele não pediu. Deus deu o que ele pediu e foi mais além, porque Deus se agradou, porque a preocupação primordial de Salomão era o povo de Deus. E Salomão, com toda a sua sabedoria, escreveu vários livros, e eu sempre falo aqui sobre o livro de Provérbios, que é um livro que eu gosto bastante. Quanto ensinamento o livro de Provérbios nos traz, foi um dos livros que Salomão escreveu. Porém, Salomão, com toda a sua sabedoria, iniciou o seu governo temendo ao Senhor. Ele se acomodou na sua condição de sábio. O seu reino foi um reino de paz, não teve guerra. Salomão fez muitos acordos comerciais, tinha muitos aliados, viveu um reinado de paz, diferente de Davi, que passou por muitas guerras. E Salomão se acomodou na sua posição ao ponto de deixar o temor que ele tinha a Deus esfriar o seu coração. E ele errou diante de Deus. Por quê? Porque o Senhor tinha determinado ao povo de Israel que não queria que ninguém da nação de Israel se casasse com mulheres de outras nações que cultuavam outros deuses e adoravam outros deuses. Mas vamos ver o que o livro de 1 Reis, no capítulo 11, fala acerca do rei Salomão. O texto diz o seguinte, eu vou ler para vocês na Nova Versão Internacional, tá? Fala assim: o rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras além da filha do faraó. Eram mulheres moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e hititas. Elas eram das nações sobre as quais o Senhor tinha dito aos israelitas: vocês não poderão tomar mulheres dentre essas nações, porque elas os farão desviar-se para seguir os seus deuses. No entanto, Salomão apegou-se amorosamente a elas. Salomão amou as mulheres, as quais Deus disse para que não se casasse com elas. Casou com 700 princesas e 300 concubinas, e as suas mulheres o levaram a desviar-se. Por quê? Deus tinha proibido porque ele sabia a consequência. Aconteceu com Salomão o que aconteceu com Adão. A serpente induziu Eva e Eva levou Adão a desviar
da vontade de Deus. Salomão se desviou, induzido pelas mulheres, as quais ele casou em desobediência à vontade do Senhor. À medida que Salomão foi envelhecendo, suas mulheres o induziram a voltar-se para outros deuses, e o seu coração já não era totalmente dedicado ao Senhor seu Deus, como fora o coração do seu pai Davi. A primazia que Salomão dava para Deus já foi deixado de lado. Deus já não era o primeiro lugar na vida de Salomão. Dessa forma, Salomão fez o que o Senhor reprova, não seguiu completamente o Senhor como seu pai Davi, no monte que fica a leste de Jerusalém. Olha só, o homem que tinha construído o templo para a adoração do Senhor. Salomão construiu um altar para Camus, o repugnante deus de Moabe, e para Moloque, o repugnante deus dos Amonitas. Também fez altares para os deuses de todas as outras mulheres estrangeiras, que queimavam incenso e ofereciam sacrifício a eles. O Senhor irou-se contra Salomão por ter se desviado do Senhor, o Deus de Israel, que lhe havia aparecido 2 vezes. Então o Senhor disse a Salomão: já que essa é a sua atitude e você não obedeceu à minha aliança e aos meus decretos, os quais lhe ordenei, certamente lhe tirarei o reino e darei a um dos seus servos. Quem servia a Salomão ia passar a governar. No entanto, por amor a Davi seu pai, não farei isso enquanto você viver. Eu o tirarei da mão do seu filho, mas não tirarei dele o reino inteiro, e lhe darei uma tribo, por amor de Davi meu servo, e por amor de Jerusalém e a cidade que escolhi. Então o Senhor levantou contra Salomão um adversário, o edomita Hadade, da linhagem real de Edom. Anteriormente, quando Davi estava lutando contra Edom, Joabe, o comandante do exército, que tinha ido para lá enterrar os mortos, exterminara todos os homens de Edom. E aí Hadade era jovem, ele fugiu nessa ocasião, e agora, já depois de uma certa idade, ele voltou-se contra Salomão, como querendo se vingar de Davi. Então o que nós concluímos? Salomão, o homem mais sábio que existiu, segundo a palavra de Deus, o rei mais rico que houve em Israel, quando perdeu o temor do Senhor, ele se deixou desviar e desobedeceu ao Senhor. E na sua desobediência, ele causou um estrago no reino, porque a dinastia de Davi ali foi cortada. Somente uma tribo ficou com a dinastia do reinado de Davi. O restante, depois da morte de Salomão, foi entregue aos seus servos. Então o próprio Salomão, o homem sábio, desviou-se do agrado e da vontade de Deus, deixando o temor sair do seu coração, e retirando o temor do seu coração, ele teve prejuízo para a sua vida de fé. E isso serve de ensinamento para nós, porque enquanto estamos em obediência à palavra do Senhor, no temor do Senhor, guardando os seus mandamentos, não indo até outros deuses, não colocando nada no lugar do Senhor nosso Deus, ele sendo a primazia da nossa vida, nós estamos no caminho certo. Então as coisas acontecem com facilidade, a sabedoria de Deus nos acompanha, porque o temor habita dentro de nós. Mas nos dias de hoje nós temos que tomar muito cuidado, porque temos conhecimento da palavra, sabemos o que Deus se agrada e o que Deus não se agrada, e muitas vezes sofremos influência, como Salomão sofreu, foi influenciado pelas mulheres às quais ele casou. Ele sofreu influência dessas mulheres, e por conta da influência dessas mulheres, ele voltou-se para deuses estranhos. Embora ele amasse ao Senhor, ele colocou alguma coisa a mais na frente do Senhor. O Senhor deixou de ser a primícia de Salomão, e isso teve consequência. E muitas vezes nós colocamos na frente de Deus o nosso trabalho, nós colocamos na frente do Senhor
alguma coisa que Ele não se agrada. Sem perceber, muitas vezes recebemos influência do mundo, influência de pessoas que estão à nossa volta e desobedecemos a Deus. E sem muitas vezes perceber, ou às vezes até percebendo, estamos louvando algo que Deus não está se agradando. Por isso, nós temos que estar sempre alertas e vigilantes para não cair no erro que Salomão caiu. Salomão não podia ter desobedecido ao Senhor. Ele não tinha necessidade nenhuma de casar com mulheres estranhas. Ele sabia que Deus proibia. Ele sabia que não era a vontade de Deus, mas ele insistiu e fez, porque ele se acomodou na sua sabedoria e ele achou que Deus me tornou um homem sábio, Deus não vai nunca me abandonar, Deus não vai nunca virar as costas para mim. É verdade, Deus não vira as costas para ninguém. Salomão permaneceu no reino, mas após a sua morte, a dinastia de Davi em Israel foi cortada e ficou apenas para uma tribo, por conta da falta do temor que Salomão ensinou sua vida inteira. Salomão passou o livro de Provérbios inteiro ensinando nós a dar a nossa primazia a Deus, nos ensinando a amar a Deus sobre todas as coisas, nos ensinando a louvar a Deus sobre tudo, acima de qualquer coisa. Mas ele mesmo se estribou na sua própria sabedoria e errou e pecou na presença de Deus. Então fica um alerta para nós: não nos estribemos na nossa sabedoria. Se Deus abençoou, nos tem abençoado com sabedoria, com riqueza, com entendimento, tudo vem de Deus, e nós não podemos deixar as influências contrárias entrarem na nossa vida, no nosso coração, e tirar de nós a alegria de estar na presença de Deus, tá bom? Peço a você que não esqueça de compartilhar, tá bom? Deus abençoe você e sua casa. Te aguardo no próximo vídeo. Fica com Deus.